Você tem as ferramentas apropriadas para lidar com qualquer tipo de situação e pessoa ou problema que apareça na sua frente? Você já tentou fazer um serviço sem a ferramenta apropriada, como apertar um parafuso com a ponta de uma faca? Você vai concordar comigo quando afirmo que as ferramentas facilitam a nossa vida e nos oferecem um resultado muito mais eficaz. Então pega a sua maleta de ferramenta e vamos colocar as ferramentas necessárias para uma vida muito mais útil e fácil. A primeira ferramenta que você deve considerar é o uso do capacete. O capacete é imprescindível quando estamos em uma obra onde acontecem atividades que estão acima de nós. Coisas acontecem acima da gente. Atitudes de chefia, de governo, de administradores, de gerentes. E por isso, nós devemos manter a nossa mente firme e protegida contra histórias e fatos que talvez afetem o nosso pensamento. Conta-se a história que Martinho Lutero, quando se deparava com uma situação onde as suas forças não eram suficientes para resistir a uma tentação, ele se punha a gritar: "Eu fui batizado!", para lembrá-lo de que ele era uma nova pessoa e que ele poderia resistir às coisas ruins e tentações que poderiam vir até a sua frente. Talvez você esteja em uma situação em que algo venha de cima te propor algo que talvez vá corromper a sua mente. Nesse caso, use o capacete. Pegue seus óculos. Óculos são imprescindíveis para proteger a nossa visão. Eles não permitem que coisas estranhas atinjam a nossa visão e nos levem a uma situação mais extrema. Tome muito cuidado com o que tem atingido a sua visão e tem tirado você do foco, porque às vezes nós podemos errar por estar com a nossa visão afetada. Calçados. Calçados são apropriados e são imprescindíveis, pois numa obra nós nunca sabemos onde nós estamos pisando. Às vezes olhamos o terreno e achamos que o terreno está limpo, mas às vezes debaixo de folhas ou de uma terra há pontas de ferro, vidro ou um fio desencapado. Se calce, ande com firmeza, proteja os seus pés, para que você não venha se ferir na caminhada. Lembre-se, nós nunca sabemos onde nós estamos pisando. Cinto de segurança. Com certeza você já passou em um canteiro de obra, de carro ou de ônibus, ou mesmo a pé, e já viu muitos funcionários pendurados em andaimes usando aqueles cintos de segurança, certo? O que você não sabe é que muitos desses funcionários usam esse cinto de uma maneira inapropriada, pois esse cinto de segurança deve estar preso a um lugar fixo e firme. Muitos deles sobem em andaimes e prendem os seus cintos nos próprios andaimes. Se esses andaimes vierem a cair, eles cairão junto com o andaime. Quando você estiver subindo um projeto, construindo algo para a sua vida ou para o seu trabalho, lembre-se que às vezes tomar cuidado, tomar as medidas necessárias para se proteger não são suficientes se você não fixar estas medidas em lugares firmes em que você tenha segurança. Muitas vezes os nossos projetos falham não porque nós não percebemos o perigo, mas porque nos prendemos às coisas que não eram firmes e que eram tão frágeis quanto nós. Vamos falar do martelo. O martelo serve para fixar e prender, e para isso é necessário ter uma mão firme e com direção voltada para o alvo. Se não for assim, precisaremos dar vários golpes, e na falta de direção, podemos ferir os que estão em volta ou entortar o próprio prego. Às vezes precisamos ser firmes, mas não podemos usar da firmeza, mas sem direção. Isso sempre fere quem está em volta e por muitas vezes inutiliza aquele que deveria ser firmado perto de nós. Marreta. Muitos talvez pensem que a marreta tem a mesma finalidade do martelo, mas ela não tem. Apesar de ser parecida, é um engano você tratar a marreta como um martelo ou tratar o martelo como uma marreta. Você já pensou ter que demolir uma parede a golpes de martelo?
Talvez seja até possível, mas você demoraria vários dias e talvez o martelo não aguentasse tanto esforço. A marreta é algo pesado, ela está ali para destruir. Apesar dela ser pesada, ela nos poupa muito mais esforço do que se nós estivéssemos usando o martelo, porque ela tem o peso suficiente para destruir aquilo que precisa ser destruído. Existem marretas pequenas e marretas grandes. É necessário que você, ao olhar algo que está indo contra o seu projeto e que isso precisa ser eliminado, você meça o tamanho dessa dificuldade e use a marreta apropriada. Tem coisas que são necessárias serem destruídas. Às vezes, no processo de educação dos nossos filhos, existem coisas que não dá para consertar. Jogos de violência, de crime, de assassinato. Talvez seja a hora de você pegar uma marreta, colocar esses CDs de jogos e quebrá-los um a um, sem pena. Parafuso. Neste caso, você precisa ter uma certa noção. Existem vários tipos de parafuso. Parafuso de fenda simples, de fenda Phillips, de cabeça sextavada, de cabeça redonda, de cabeça quadrada. E assim são as pessoas. Pessoas não são iguais. Se você trata as pessoas de uma mesma maneira, esta já é uma forma desigual de tratar as pessoas. Porque pessoas têm temperamentos diferentes, nasceram em lares diferentes, tiveram criações, cultura, vieram de religiões diferentes, convicções diferentes. Existem pessoas que são Phillips, existem pessoas que são fenda, existem pessoas que têm a cabeça sextavada. E para isso, é necessário que você use a chave apropriada. Lembre-se, nunca use um martelo para fixar um parafuso, pois o martelo ele é feito para usar no prego, pois o prego tem um corpo liso e penetra com facilidade. Já o parafuso não. O parafuso é necessário que você use a chave adequada e dê várias voltas, e rode, e rode, e rode. Infelizmente, tem pessoas que são assim. É necessário gastar mais um tempo com elas. Se você usar um martelo, talvez esse parafuso até vai entrar, mas ele ficará folgado e não ficará firmado com precisão, além de destruir tudo à sua volta. Então vá com calma, trate o parafuso como ele deve ser tratado. Serrote. Existe uma parábola que conta a história de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Quando você estiver diante de um projeto, de algo que você planejou, perceba se existem coisas que estão ali inutilmente, roubando seu tempo, roubando a sua energia, roubando os seus sonhos, atrapalhando os seus objetivos, e corte-os. Pegue o serrote e corte-os. Trena. Para que serve a trena? A trena serve para medir. Ela é diferente da régua, porque às vezes a régua pode sobrar ou faltar, pelo fato de ser rígida. Já a trena não. A trena, ela pode prosseguir várias distâncias diferenciadas. Assim deve ser também o nosso temperamento e o nosso amor. Precisamos usar a trena para medir os nossos atos com pessoas e situações. Ver qual ato cabe, se uma fala é adequada, se vai faltar ou se vai sobrar. Lembre-se, é necessário tratar as pessoas na medida certa. E essa medida é o amor. O amor nos faz ter a visão de quando podemos ir além ou deixar de ir até um certo ponto. Não esqueça de usar a trena. Fita isolante. A
fita isolante serve para evitar curtos, incêndios. Não permita que coisas conflitantes entrem em contato. Existem coisas que nunca mudarão e você vai precisar manter elas sob controle, para a segurança de todos. Veio até a minha cabeça de falar sobre esposas e sogras, mas não vou fazer esse trocadilho. Existem pessoas que talvez nunca vão saber andar juntas, têm um temperamento diferente e por isso precisam estar um pouco afastadas. Não que cada uma não tenha o seu valor, mas às vezes um certo nível de isolamento é importante. Mas não se esqueça, nunca use essa ferramenta de uma maneira inapropriada para você mesmo, pois quando você está no controle da situação, não é bom que você se isole das pessoas e fique alheio aos problemas. Estamos acabando. Fique comigo, a nossa maleta já está enchendo. Chave teste. Várias pessoas que eu conheço já usaram a chave teste de uma maneira inapropriada. Pensam que pelo fato da chave teste se parecer com uma chave de fenda, ela pode ser usada para apertar um parafuso. Que engano! A chave teste tem uma única utilidade e finalidade: servir como instrumento de teste. Você encosta a sua ponta em uma tomada e em um fio e vê, através daquela chave, se há energia ali ou não e se você pode manipular sem luvas ou com luvas, para que não haja uma descarga elétrica. Quando falamos da chave teste, falamos sobre a nossa sensibilidade de olhar uma situação e ver se ela oferece perigo ou não. Não importa se você é mulher ou se você é homem. Precisamos ser sensíveis para olhar uma situação e ver aquilo que aos olhos nus não dá para ver. Precisamos usar a nossa sensibilidade. Vemos uma situação e achamos que aquilo é algo. E há algo por trás escondido, talvez uma dor, uma tristeza, algo que provoque uma ira. Então fique atento e use a sua sensibilidade. E em último lugar, vamos falar do alicate. Existem inúmeros tipos de alicates. Alicate de pressão, alicate de corte, alicate de bico, alicate universal. Você não precisa ter medo para manipular e manusear um certo tipo de parafuso ou ferramenta. Mas para isso, veja qual é o alicate que você vai utilizar. É necessário fazer alguns cortes? Então corte. É necessário manipular coisas pequenas? Use o de bico. É necessário ter mais funções? Use o universal. Mas há algo no alicate que não deve ser desprezado. São os seus cabos. Verifique se os cabos dos alicates estão com as suas proteções de borracha todas em perfeito estado, pois quando manuseamos uma situação com eletricidade e a proteção do alicate estiver danificada, nós poderemos sofrer terríveis acidentes. Não é necessário que você evite, que você fuja do problema, mas é importante que você veja se você está protegido e isolado, para que você possa manusear o problema e a situação de conflito sem sair ferido. Ok? Feche a sua maleta e não se esqueça, agora que você já tem ferramentas para lidar com situações e pessoas, mãos à obra e vamos tocar o nosso projeto para frente. Porque quando nós usamos as ferramentas corretas, a vida fica muito mais fácil e útil e nós saímos muito menos cansados e temos mais tempo para aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. Até mais!